abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite, melhor tarde, melhor manhã. Vai depender aí do horário que você estiver assistindo essa palavra, essa mensagem. Você que faz parte aí da igreja gloriosa, igreja salva, igreja santa, igreja irrepreensível. Sejam todos bem-vindos. Receba que hoje já é a melhor noite da sua vida e saiba aonde é que você está. Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz que nós pertencemos a um reino inabalável. Um reino que não pode se abalar de maneira nenhuma. Por quê? Porque andamos por fé, pelo dom da fé, e não andamos por vista. Não. Nesse reino, no reino inabalável, o nosso Pai nos ensinou a andarmos por fé, crendo em tudo que Ele já fez. Uma saudação aí a todos os nossos colaboradores, a você que está aí participando, a você que tem compartilhado aí as mensagens, a você que já se inscreveu no grupo do YouTube. A palavra ela segue correndo e segue sendo glorificada. Uma glória bem excelente aí, assim como fez uma família bem especial com quem eu conversei hoje pela tarde, lá de São Paulo, Guaianazes, abençoada Miriam Moreira. Abençoada, receba aí o nosso carinho, o nosso afeto aí, a nossa gratidão por você estar participando dessa palavra, como também o seu papai José Moreira, o seu esposo Joseano Moreira e as suas filhas Ana Micaele e Ágata Caroline. Uma família abençoada, não é isso? Foram salvos, foram alcançados pela loucura dessa pregação, pela loucura desta salvação. E gostaríamos de deixar aqui bem claro que essa palavra não é nossa. Nós não somos donos de nada, Deus não revelou nada a mim, apenas nós ouvimos o Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus, e os nossos olhos do entendimento foram iluminados e nós apenas repetimos aquilo que nós ouvimos. E se você não sabe, nós sempre aqui gostamos de deixar bem claro que nós temos aqui um pastor. Nós somos a Igreja de Cristo em Graça e temos um pastor. O nome desse pastor é aquele nome que está acima de todo nome. Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. O único pastor da igreja, o cabeça, aquele que comprou a igreja com seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, abençoados, para nós é uma honra muito grande, é um prazer muito grande ter você aqui participando desse momento tão importante que nós vamos levar aqui a palavra da graça de Deus. Então vamos aqui, a palavra que salva a nossa mente, a palavra que nos foi dada. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, porque nós sempre gostamos de falar, porque o apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação a Tito, que nós sempre lembramos aqui, porque nós passamos algumas vezes por essa situação, que o apóstolo Paulo, ele disse a Tito o seguinte, olha, cuidado, porque existem muitos faladores vãos, muitos enganadores, pessoas que estão querendo usurpar a palavra de Deus, que estão enganando, e principalmente os da circuncisão, aqueles que pregam a lei de Moisés. Então vamos dar início aqui à palavra do nosso Pai, que tem por tema a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele tem uma sabedoria. Não é a sabedoria dos homens, é a sabedoria de Deus. Vamos ler aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos. Vamos começar aqui no versículo 30, que diz assim: Mas nós, vamos falar de nós somos dele. Dele quem? Nós somos de Deus. E olha, não são todos que são de Deus. São apenas aqueles escolhidos. E deixa eu já te falar aqui uma coisa muito séria. A salvação, aqueles que pertencem a Deus, é um grupo fechado.
Aqui não entra quem quer e não sai quem quer. Foram aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Como diz um amigo nosso, quem está dentro não sai. E quem está fora, se quiser entrar, não vai entrar. Porque o grupo já foi escolhido, já foi fechado por Deus desde antes da fundação do mundo. O grupo dos filhos de Deus, que são muitos, não são todos os homens, mas são muitos, foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: nós que somos dele, que fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo. Olha só, aonde que foi feita essa escolha? Em Jesus Cristo, escrevendo a Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo, olha, não é em Jesus de Nazaré, estava em Cristo, reconciliando com ele os seus filhos. Aquele a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Aqueles que ele diz, vós sois dele. Esses foram reconciliados com Cristo ali na cruz do Calvário. O qual? Quem? Cristo. Para nós. Eu recebo que para mim e para você também. Você que está me ouvindo, para você também. Para nós foi feito. Não é que vai ser feito. Já foi feito. Foi feito por Deus sabedoria. Sabedoria de Deus. Justiça, santificação e redenção. Mas para quê? Para que Deus fez sabedoria, justiça, quando ele nos justificou, santificação e redenção, uma redenção eterna. Para quê? Como está escrito. Aqui está, abençoados, é a nossa garantia. Muitas das pessoas nos acusam de estar formando uma nova doutrina. Mas tudo que nós falamos é assim, ó, está escrito. E tudo que nós vamos falar aqui hoje está escrito. Por isso que nós falamos, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote e confira. Veja que o que nós estamos falando, se realmente está escrito. Porque se não tivesse escrito, eu não falaria. Porque não queremos entrar naquele grupo que diz o apóstolo Paulo, faladores vãos. Nós falamos o que está escrito. Imitamos ao apóstolo Paulo naquilo que ele escreveu, na revelação que ele recebeu lá no paraíso. Como está escrito? O que está escrito? Aquele que se gloria, olha que coisa tremenda. Aquele que se glorie, glorie-se aonde? No jejum? Se glorie na vigília? Se glorie no batismo nas águas? Se glorie nas suas muitas obras? Nada disso. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que não vem das obras, ninguém pode se gloriar nas obras, para não haver glória própria, não haver glória de si mesmo, porque a glória pertence única e exclusivamente a Deus, aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje vive no nosso espírito, vive aqui, ó, na nossa mente. Então, abençoados, precisamos assim, entender, a nossa ideia hoje é que Deus, ele tem uma sabedoria e usa esta sabedoria para ser conhecido pelos seus filhos. Porque Deus, ele precisa ser conhecido pelos seus filhos. Porque existem muitos milhares de filhos espalhados aqui nesse reino. Muitos, mas muitos não o conhecem. Imagina, um filho que não conhece o seu pai. Existem muitos aqui nessa terra que não o conhecem. Tem alguns que dizem e pensam que o pai, que Deus, são três, que existe uma trindade. Olha só, um filho pensando que seu pai são três. O Evangelho diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 6, que só há um Senhor, um só Deus. Um, não são três. O teu pai, Cristo Jesus, Deus, só existe um, que é Ele mesmo. E também alguns abençoados que pensam que Deus, que o nosso Pai, é carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, diz que não conhecemos mais a Cristo dessa maneira. Aqueles que conheceram ele lá em Jesus de Nazaré, agora não o conhecem mais, porque Deus é o Espírito. E ainda diz mais, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. E ele mesmo, abençoados, ele prometeu que todos
todos iriam conhecê-lo como ele é. Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 8, no versículo 11, olha o que diz aqui, ó. E não, olha só, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, olha só, o que aconteceria que não falaria mais. Conhece o Senhor, por quê? Todos me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor deles até o maior, todos conhecerão ao Senhor, todos me conhecerão, do menor até o maior. Mas essa sabedoria, abençoados, só se entende quando os olhos do entendimento são iluminados. Porque nós temos falado, temos pregado, temos anunciado, mas o Evangelho diz que o entendimento, o conhecimento, os olhos são iluminados, só entende quando Deus mesmo ilumina os seus olhos. O entendimento, o conhecimento, você só vai conhecer quem realmente é o teu Pai quando Ele mesmo iluminar os teus olhos. Eu sei que muitos abençoados estudam bacharel em teologia, tem grandes títulos e muitos anéis nos dedos, tem mais anéis do que dedo, mas o conhecimento dessa palavra, só Deus revelando, só Deus iluminando os olhos. Eu conheci abençoados nos dois opostos. Um, que era meu parente bem próximo, não sabia nem ler, nem escrever, mas conhecia a Deus de uma maneira muito excelente. Não negava o nome de Deus de maneira nenhuma. Sabia quem era o pai dele. Não tinha nada de estudo, não sabia nem ler, nem escrever, não assinava nem o próprio nome, mas conhecia a Deus de uma maneira muito excelente. Também conhecia abençoados a nível de faculdade, a nível superior, que não sabiam nada de Deus, que negavam a soberania de Deus, que diziam que Deus até não existia, com todo o estudo que ele tinha. Por quê? Não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende da inteligência de cada um, mas depende de Deus ter iluminado os nossos olhos. Dê graças a Deus, porque Deus iluminou os teus olhos e você entende quem é Deus. Então, qual é a sabedoria que essa religião está ensinando por aí? Porque a religião, ela não conhece a sabedoria de Deus. Se você pegar um religioso e perguntar isso sobre Deus, ele vai te dar uma série de coisas. Vai dizer que ele é três, como ele disse. Outros vão dizer que ele é só o Pai. Outro vai dizer que é só o Espírito Santo. E vai fazer uma confusão terrível. Então, qual é a sabedoria que a religião está ensinando por aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 20. Volte aí comigo, é 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Que diz assim, ó. Onde está o sábio? Olha só, olha a pergunta do apóstolo Paulo. Para aqueles que dizem que são doutores, que conhecem todas as coisas, ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Aquelas pessoas inteligentes, né, que sabem tudo, né, que quando chegam, né, chegam lá todo durinho, assim, todo formado, e fazem questão de serem chamados de doutores. Doutores, pastores, apóstolos, ministros, e fazem questão de mostrar uma sabedoria. E o apóstolo Paulo pergunta, onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Onde está Moisés com a sua lei? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, qual é a sabedoria de Deus? A graça de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria que ele tem. E qual é a sabedoria do mundo? A lei de Moisés. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, abençoados, a sabedoria do mundo é a lei de Moisés. Aonde você parar e perguntar nesses lugares chamados igrejas evangélicas, qualquer tipo de religião, eles vão te mostrar a lei de Moisés como sendo a sabedoria de Deus, mas é a sabedoria do mundo. Por quê? A sabedoria de Deus que Paulo está falando é o evangelho da graça de Deus, aonde é revelado quem realmente é Deus. Agora, que para a religião isso é uma loucura. Quando nós falamos assim, que nós somos abençoados, eles não entendem. Eles dizem que
uma loucura. Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que diz aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A religião não crê que nós somos abençoados. Qualquer um deles, qualquer religião, vai falar para você, Deus te abençoe. O Evangelho diz a loucura de Deus, a sabedoria de Deus, diz que lá, antes da fundação do mundo, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Olha, que privilégio, abençoados. Que privilégio para nós entendermos que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Embora você não veja muitas das coisas que nós confessamos, mas está escrito, olha, versículo 4 e versículo 5 diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos de Deus para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha, para a sabedoria do mundo, falar que você é santo, falar que você é irrepreensível, isso é uma loucura, não cabe, não combina com a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus, que é o Evangelho da Graça, diz que nós somos santos, somos irrepreensíveis e fomos predestinados por Ele desde antes da fundação do mundo. Escrevendo aos Hebreus capítulo 12, versículo 23, veja o que diz aqui, ó, Hebreus 12, 23, diz assim, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A sabedoria do mundo nunca vai entender que nós somos espíritos justos, feito perfeito. Hebreus 10, 14 diz que com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. Não podemos, então, abençoados, de maneira nenhuma, perder a salvação. A sabedoria do mundo diz que nós podemos nos perder. Mas como é que vai se perder se está escrito que nós estamos perfeitos para sempre? A religião, ela não aceita esses princípios básicos do Evangelho, porque ela nos conhece segundo a carne. O Evangelho diz que é segundo o Espírito. A religião conhece segundo a carne. Quando nós falamos que nós somos abençoados, ela olha para a nossa vida, você não tem uma casa, você não tem um trabalho, o teu salário é aquela coisa pequenininha. Como é que você é abençoado? Nós estamos falando de uma posição em Cristo Jesus, no Espírito. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Essa é a sabedoria de Deus. Nos abençoou no Espírito e nós confessamos, nós trabalhamos, se manifesta na nossa vida. Não é que nós chegamos aqui, nascemos num berço de ouro e somos abençoados e temos tudo do bom e do melhor. Não, nós confessamos tudo do bom e do melhor. Mas nós somos abençoados aqui, ó, a posição espiritual, abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Quando nós falamos que nós somos predestinados, não é segundo a carne. A religião olha para a nossa carne e diz, você, predestinado para a salvação, fazendo tudo errado do jeito que você faz, nos conhece segundo a carne. Mas nós fomos predestinados no Espírito, lá antes da fundação do mundo, antes que você pudesse fazer qualquer coisa na carne. Por isso que o Evangelho fala, nós somos predestinados aqui, ó, no Espírito, perfeito. Nessa carne não tem perfeição. Essa carne, ela manifesta as obras lá de Adão, do diabo. As mazelas de Adão estão todas aqui. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são conhecidas. A religião, que tem a sabedoria do mundo, a sabedoria de Moisés, nos olha na carne, não vai nos ver perfeito. Mas a sabedoria de Deus, que nós temos, que nós conhecemos, que nos foi revelada, diz que nós somos perfeitos, é no Espírito abençoado. Essa é a fé do Evangelho, um dom que nos foi dado, a fé da sabedoria de Deus. Gálatas, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Olha só o que diz a respeito dessa fé. Mas, veja bem, a sabedoria de Deus tem uma fé. Olha só, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, guardados para aquela fé que havia de se manifestar. A fé do mundo se manifesta
por aquilo que eles veem. Por aquilo que eles veem. Mas deixa eu te falar aqui um detalhe. Nós nunca estivemos guardados debaixo da lei de Moisés. Porque quando nós nascemos, já nascemos depois da cruz, quando a lei de Moisés já havia sido encerrada. A fé do Evangelho, a sabedoria de Deus, nós cremos antes que se manifestar. É isso que acontece. A diferença aqui, a sabedoria do mundo diz que eu preciso ver para ter fé. A sabedoria de Deus diz que não preciso ver, eu tenho que crer para depois ver. E às vezes nem vejo, mas continuo crendo, porque essa fé está em nós. Em uma certa carta que o apóstolo Paulo diz que a esperança que já se vê, já não é mais esperança. Se você espera alguma coisa e já aconteceu, jamais não precisa de fé. Mas você tem que ter fé antes que aconteça. E essa é a fé do Evangelho. Veja só, um exemplo bem claro disso, segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9. Porque nós falamos o seguinte, nós declaramos bem claramente, nós somos ricos. Todo filho de Deus, ele é rico. Mas olha o que diz o Evangelho. 8:9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, que sendo rico, Deus é rico. Eu acho que não tem assim, ninguém pode ter nenhuma dúvida a esse respeito, que Deus realmente seja rico. Por amor de nós, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua manifestação de pobreza, nós, os filhos, enriquecêssemos, nós fôssemos ricos. Nós somos ricos porque ele, sendo rico, se fez pobre e a sua riqueza nos alcançou. Nós somos herdeiro dessa riqueza. Agora, a religião diz que não, se você não tiver, se você não fizer, se não acontecer, você não é rico. Você tem que mostrar, você tem que manifestar uma boa conta corrente, você tem que manifestar uma bela casa para dizer que você é rico. Não. A sabedoria de Deus não diz isso. Diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecermos aqui, ó, no nosso espírito. Eu sei que existe uma religião onde os seus sacerdotes, olha só, que tristeza, fazem voto de pobreza. Eles juram pobreza, juram ser pobre. Conhece a Deus? Não, porque andam segundo a sabedoria do mundo. Porque nós já lemos aqui 2 vezes. A sabedoria de Deus diz que Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecermos. Você é rico, abençoado. Aqui na sua mente, tranquilo, não se veja em pobreza. As dificuldades, elas acontecem. Mas você se comportando como um filho, confessando o que você é, isso, abençoado, vai se manifestar com certeza na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 2, veja o que diz aqui no versículo 15. Diz assim, ó, mas, olha só, a dificuldade dos abençoados de entender isso aqui, ó. Mas o que é espiritual, nós falamos aqui, que ele, sendo rico, se fez pobre. Isso é espiritual, é aqui no espírito, não é na carne, é no espírito. Nós confessamos que se manifesta no nosso corpo mortal, mas isso é espiritual. E diz aqui o apóstolo Paulo, mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém pode ser discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a sabedoria do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. A religião não tem a mente de Deus. A religião, ela não tem a sabedoria de Deus. Ela anda de acordo com a sabedoria de Moisés. Ela anda segundo a sabedoria do mundo. Então, na sabedoria do mundo, uma sabedoria sem imperfeição. A sabedoria do mundo não te apresenta perfeito. A sabedoria do mundo não te apresenta rico em Cristo. Diz que você tem que fazer. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, é um versículo que a gente lê bastante, e vamos ler aqui mais uma vez. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, é o contrário da sabedoria do mundo. Diz assim, ó, pelo que, deixando, é para deixar, não é para fazer, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. A sabedoria do mundo nunca vai te ver em perfeição, porque está tratando com assuntos de antes da cruz.
a nossa sabedoria de Deus, que está na nossa mente, ele nos leva a trabalharmos depois da cruz. Antes da cruz, não estava a sabedoria de Deus. Deus não tratava com seus filhos da maneira correta, porque antes da cruz não havia essa sabedoria. Antes da cruz era a lei de Moisés, não poderia haver sabedoria. A sabedoria de Deus está depois da cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Antes da cruz estava a sabedoria da lei, usada até hoje aí pelas religiões. Se você que passou aí pelas religiões, como eu passei por muitos anos, você com certeza conhece lá batismo nas águas, conhece o jejum, conhece o dízimo, que também é uma sabedoria lá da lei de Moisés, conhece também ir para os montes e muitas outras coisas que foram acrescentadas. Mas a sabedoria de Deus não é essa. A sabedoria de Deus é essa que está depois da cruz, que está relacionada de Romanos até Hebreus. Uma sabedoria que te apresenta perfeito em Cristo Jesus. Uma sabedoria que te apresenta sem pecado e abençoado com todas as bênçãos. Na tua vida, abençoado, não tem pecado. Na tua vida não te falta nada. Você já foi abençoado com todas as bênçãos. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12. Volte lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó. Mas nós, olha só. Nós, os filhos de Deus, aqueles que foram lá predestinados desde antes da fundação do mundo, nós que fomos escolhidos por Ele antes de chegarmos nesse corpo, nós que fomos separados por Ele, não recebemos o Espírito do mundo. Nós que nascemos depois da cruz, nós não recebemos a sabedoria que foi dada ao mundo, a sabedoria de Moisés, de maneira nenhuma, mas o Espírito que provém de Deus, a sabedoria que vem de Deus. Foi essa sabedoria que Deus imputou no teu espírito. Por qual motivo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha só, nos foi dado gratuitamente, não foi nos cobrado nada. A religião não tem esse espírito, essa sabedoria ativada aqui na sua mente. Você conversa aí com os abençoados da religião, você vê que eles têm zelo por Deus, têm zelo pelas coisas de Deus, mas não têm conhecimento. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de um povo lá dos judeus que tinha um zelo, mas por não ter o conhecimento, se metiam debaixo lá do conhecimento, da sabedoria do mundo. E é assim que estão os nossos irmãos aí da religião, principalmente os nossos irmãos chamados evangélicos. Tem zelo, mas como não se submete ao evangelho da graça, como não se submete ao evangelho, à sabedoria de Deus, que está de Romano até Hebreus, criam para eles uma outra sabedoria. Você pode ver aí que as denominações, uma é diferente da outra. Todas dizem que conhecem a Deus, todas dizem que servem a Deus, mas as suas doutrinas, os seus conhecimentos, é uma completamente diferente da outra. Se você for em um lugar chamado igreja evangélica e ficar ali por um tempo observando o que acontece ali, e no dia seguinte você for em outra igreja, você vai ver tudo diferente. Coisas que em um lugar é perfeitamente normal, na outra, de maneira nenhuma. Por quê? Não estão debaixo, não se submete à sabedoria que está no Evangelho da Graça de Deus. Não conhecem a sabedoria de Deus. Estão debaixo da sabedoria do mundo, que são 613 mandamentos. Olha só, tem sabedoria à vontade do mundo. Cada um escolhe o que quer fazer. Mas o Evangelho da Graça diz que só há um conhecimento, que é Cristo ressuscitado, que morreu e ao terceiro dia morreu, ressuscitou e voltou, e hoje habita aqui no nosso espírito. A religião, o mundo, não crê e não conhecem a Deus. Apesar de serem filhos, são filhos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 1. São herdeiros, mas como não têm conhecimento, como é que vive? Vive como meninos, como escravos, mas são filhos. Mas por não terem o conhecimento de Deus, vivem debaixo do conhecimento do mundo, o conhecimento de Moisés. Nós que somos filhos, nós que estamos aqui, nós conhecemos, nós cremos
fielmente nessa palavra. Não temos pecado. Não temos o menor problema em falarmos isso. Nós não temos pecado. Por que nós falamos assim? Porque nós somos melhores do que nossos irmãos que estão lá na religião? Não, não é isso, abençoado. Porque nós cremos, nós entendemos o que está escrito em Hebreus capítulo 9. Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Por que nós falamos claramente, sem nenhum problema, que nós não temos pecado? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Diz assim, ó. De uma outra maneira, falando a respeito do sacrifício de Cristo, de uma outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, lá na cruz do Calvário, mas agora, na consumação dos séculos, ali é que foi consumada a lei de Moisés, uma vez se manifestou, uma só vez. Foi um único sacrifício. E isso não vai acontecer nunca mais. Nunca mais ele vai na cruz. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício desse mesmo. Ele aniquilou o pecado ali na cruz. Se ele tirou o pecado, essa sabedoria nos ensina isso, que ele tirou o pecado, como é que eu vou dizer para alguém que eu tenho pecado? Então ele não tirou. João Batista, quando estava lá no Jordão, quando ele viu Jesus se aproximar, o que foi que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda não havia tirado, porque o Cordeiro ainda estava vivo, ainda não tinha passado pela cruz. Mas quando ele morre, ressuscita, agora aqui diz o apóstolo Paulo, uma vez para sempre, com um só sacrifício, ele aniquilou o pecado. Você, abençoado, que está me vendo, que está me ouvindo, que faz parte da religião, que aponta um pecado em você, não deixe que aponte pecado, porque Cristo na cruz tirou, aniquilou o pecado. Não, mas é que eu faço muita coisa errada. Abençoado, isso aí é uma outra história, não tem nada a ver com pecado. Por quê? As debilidades da carne, prostituição, avareza, mentira, roubar, matar, isso aí está aqui na nossa carne. Mas o pecado que nos separava de Cristo, a desobediência de Adão, lá na cruz, Cristo tirou, apagou e não leva em consideração. Nós já falamos aqui, vamos repetir. 2 Coríntios 5,19 diz que Cristo, Deus estava em Cristo ali na cruz, não levando em conta os pecados dos homens e dos seus filhos. Se Deus não leva em conta, como é que você vai levar em conta um pecado? Você não tem pecado, porque Cristo já tirou o pecado. O que você tem que fazer? Conhecer a sua carne, esse corpo de debilidade, e se comportar como um filho que já foi perdoado. Não é que ele vai te perdoar, ele já te perdoou uma vez para sempre. E outra história, outro caso, nós aqui não temos a menor dificuldade com o diabo. Aqui ninguém tem medo de diabo. Por quê? O Evangelho diz que o diabo já foi destruído. Eu não sei aí o que você entende por diabo, que se é um espírito com chifre, com rabo, se é uma lei que te maltratava, se é a sogra lá não sei de quem. Não, olha, seja lá o que for, o Evangelho diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler aqui, ó, 2:14, onde está escrito aqui assim, ó, e visto, olha só, o que fala a respeito do diabo, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, todo filho de Deus participa de carne e sangue. Antes de você chegar nesse corpo, você já era um filho. E Deus mandou você participar de carne e sangue. Também ele, Deus, o próprio Deus, participou das mesmas coisas. Quando ele se manifestou lá em Jesus de Nazaré. Para quê? Para que pela morte dele lá de Jesus de Nazaré, aniquilasse, destruísse quem? O que tinha. Veja bem, tinha, não tem mais. Porque ele já morreu e já ressuscitou. Tinha o império da morte. Isto é, para que não haja nenhuma dúvida, para que não reste nenhuma dúvida nesse assunto, está escrito, o diabo foi destruído. O Evangelho diz que a morte e ressurreição de Cristo lá na cruz trouxe por consequência a destruição do diabo. Então, como é que você vai participar de uma reunião de exorcismo, expulsar um suposto diabo? Se o Evangelho diz que se a sabedoria de Deus, que foi revelada ao apóstolo Paulo lá no terceiro céu, diz que o diabo já foi destruído. Não, mas é que eu vi
Eu vi lá uma menina lá que se torceu toda assim, andou por debaixo. Abençoado, olha, eu não quero nem entrar nesse mérito aí para dizer o que é aquilo ali. Mas uma coisa eu posso te garantir, porque está escrito, o diabo não é. Por quê? O Evangelho diz, a sabedoria de Deus diz, que o diabo já foi destruído lá naquela cruz. Vamos repetir, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele trouxe por consequência a destruição do pecado. E olha, uma coisa bem séria agora, veja bem, uma coisa que nós queremos aqui, ó, do fundo do nosso espírito, né, lá com todas as nossas forças. Tudo colabora para o nosso bem. Tudo. Porque a religião, ela me ensinou o seguinte, quando acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, na minha vida assim, a gente fala assim, ó, graças a Deus que isso aconteceu. Mas não é só quando aquelas coisas que nos parecem boas, quando você dá uma topada, você também deveria falar graças a Deus. Por quê? O Evangelho diz que tudo colabora. Na hora pode doer, mas mais ali na frente tem alguma coisa que poderia te fazer pior do que aquela topada. E Deus, sabendo que você iria passar por aquilo ali, te segurou aqui. Tudo colabora para o nosso bem. Romanos capítulo 8, olha só. Romanos capítulo 8, o versículo é o 28. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. 8:28. E sabemos, eu recebo nessa noite, a minha oração nessa noite é que você saiba exatamente isso aqui, que a mente de Cristo em você já esteja ativada e você entenda o que está escrito aqui no Evangelho da Graça. Que os teus olhos já estejam iluminados. E diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas. Aí eu te faço a pergunta, o que é que pode ficar fora de todas as coisas? Pensa aí. Pensou? Tem alguma coisa que pode ficar fora de todas as coisas? Não, claro que não. Todas são todas. E diz, todas as coisas contribuem, participam juntamente para o bem. Não é para o mal, é para o bem. Para o bem daqueles... Aqui é que está um detalhe. Aqui é que está a chave aqui do segredo, a chave do cofre está aqui, ó. Daqueles que amam a Deus. Somente desses, abençoados. Não é de qualquer um. Como nós falamos no começo, a salvação, os filhos de Deus, é um grupo fechado. Daqueles que amam a Deus. E diz mais, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque, igual a mim, eu tenho certeza que você já reparou, tem pessoas aqui nesse mundo que fazem tudo errado aí, vivem de cabeça para baixo e sempre dá certo para eles. Não acontece nada de mal para eles. E eles passam uma vida, às vezes acontece alguma coisa, às vezes dá sorte, às vezes dá azar. O problema, o detalhe é que o Evangelho diz que são daqueles que são chamados por seu decreto. Porque nós não damos sorte e também não damos azar. Nós somos cuidados por Deus. Nós amamos ao Senhor. Temos isso no nosso espírito. Fomos chamados por Ele e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Até aquelas que parecem que não nos fazem bem, mas vai fazer bem. E tem um detalhe muito importante, que você tem que entender que muitas das vezes você, igual a mim, nós culpamos a Deus por certas coisas. O Evangelho diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar mal, o que você quer colher? Você quer colher bem? Não, você vai colher mal. Por quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que uma semente má vai contribuir bem na minha vida? Você vai aprender, você vai entender que tem que plantar certo. Você não vai plantar mais errado. Você plantou a semente errada, plantou uma briga ali. Você sabe que aquela briga não contribuiu de bem para você. O que é que você vai fazer? Vai plantar bem, não vai arrumar mais confusão, vai procurar viver melhor. Uma loucura que nos salvou, abençoado. Essa loucura nos salvou. Não temos pecado, o diabo foi destruído. Tudo colabora para o nosso bem. Isso é uma loucura que nos salvou aqui na nossa mente. Ó. Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha que loucura é essa. Diz assim, ó. Porque nele, no conhecimento de Deus, que é o Evangelho, se descobre a justiça de Deus
de fé em fé. Não é de obra em obra. Não é fazendo o que você quer. Não é de qualquer maneira. É de fé em fé. Como está escrito. Mais uma vez o apóstolo Paulo usa o que está escrito, que é a nossa garantia. Mas o justo, aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz, aqueles que fazem parte desse grupo chamados filhos de Deus, que conhecem a sabedoria de Deus, o justo viverá de que maneira? Viverá da fé. Viverá da fé. A religião, infelizmente, ela não vive da fé de Deus, ela vive da fé dela, fazendo, né, que quer fazer para agradar a Deus. E veja aqui em 1 Timóteo capítulo 1, como que está a religião. Veja só, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, diz assim, ó, versículo 7. Querendo, olha só, como que está a religião? Que diz que conhece a Deus. Querendo ser doutores da lei. Querendo ser doutores da lei. E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles se dizem doutores, se dizem bacharel de teologia, dizem que conhece tudo e que tem muitos livros, mas não conhece nem o que fala, procurando uma sabedoria em uma lei que já teve fim. É assim que está a religião. Eles estão procurando uma sabedoria de Deus dentro de uma lei que já acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, quem é? É Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, como é que você vai procurar uma justiça, uma sabedoria, dentro de um mandamento, de uma lei que já teve fim? É assim que está a religião. É assim que eu vivia quando estava lá na religião. Procurei arrependimento dentro de uma lei que já acabou. Porque não tem mais arrependimento, abençoados. Cristo já te perdoou de todos os seus pecados. Você não tem do que se arrepender. Você tem que se reconciliar na sua mente e viver de forma digna, como Deus quer. O batismo nas águas é outra sabedoria que a religião está procurando, que já teve fim. Não adianta você querer se batizar nas águas, porque lá na cruz, a sabedoria de Deus diz que você já foi batizado. Essa sabedoria, a sabedoria de Deus, deve estar aqui, ó, na sua mente. É essa sabedoria que está de Romanos até Hebreus. Tem que estar no teu espírito abençoado. Aqui, ó, confesse esta palavra. Confesse, diga que você já é abençoado, diga que você já é santo, diga que você é perfeito, mesmo sem você ver. Porque, olha só, 2 Coríntios, volte aqui a 2 Coríntios, é importante ler esse versículo aqui, no capítulo 14, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim, ó, e temos, olha só, olha o tempo do verbo, temos agora no presente, não é que você vai ter, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Mesmo espírito de fé. E mais uma vez diz o apóstolo Paulo, como está escrito, crê. Por isso, o que? Falei. Você é chamado a crer e falar. Nós também cremos. Por isso, nós também falamos. Você é chamado a confessar aquilo que você crê, aquilo que está escrito, de Romanos até Hebreus. A sabedoria deste mundo não se sujeita, abençoado, à sabedoria de Deus. Ela não fala o que crê, ela fala o que vê. Está errado. O Evangelho diz que você é chamado a confessar aquilo que você crê. Eu creio que eu sou curado. Eu creio que sou curado. Mas muitas das vezes eu não vejo a cura no meu corpo. Eu vejo meu corpo em debilidade. O que é que eu vou confessar? Que estou doente? Não é nisso que eu creio. Eu creio que pelas chagas de Cristo nós já fomos curados. Que a vida de Cristo se manifeste aqui no meu corpo. Que no meu corpo se manifeste aquilo que eu já sou no meu espírito, que é curado. É isso que eu tenho que confessar. Às vezes eu não vejo uma boa situação financeira, mas o que é que eu vou confessar? Que eu sou abençoado com todas as bênçãos. Romanos capítulo 8, versículo 7,
Olha o que diz aqui o Evangelho a respeito dessa sabedoria do mundo, se sujeitar a Deus. Diz assim, ó, nem, Romanos capítulo 8, versículo 7. Espera aí, aqui está. Diz assim, porquanto a vontade da carne, a vontade da sabedoria do mundo, é inimizade contra Deus. A sabedoria que o mundo apresenta aí é uma inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não é sujeita à sabedoria de Deus, nem em verdade pode ser. Nunca vai ser. Essa sabedoria que é apresentada pelo mundo nunca vai estar de acordo com o Evangelho da Graça, de maneira nenhuma, porque é contrária à vontade de Deus. E abençoados, eu recebo que nessa noite você entenda que a sabedoria de Deus é que rege a sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, é aqui nós paramos, que o nosso tempo já está terminando. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, diz assim, ó, mais uma vez o apóstolo Paulo que nos mostra aqui a nossa garantia de tudo que nós falamos. Mas, como está escrito, abençoado, olha o que está escrito, as coisas que o olho não viu, diferente da sabedoria do mundo, que o olho tem que ver tudo, o olho tem que ver as bênçãos acontecer para falar que é abençoado. A sabedoria do mundo diz que tem que ver se manifestar a cura para dizer que está curado. A sabedoria do mundo diz que tem que acontecer uma coisa boa para falar graças a Deus. Olha só, diferente disso, está escrito aqui, ó, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem passou no pensamento do homem, são as que Deus preparou para quem? Para qualquer um? Não, somente para aqueles que o amam, somente para aqueles que foram chamados pelo seu decreto, que sou eu, é você, eu recebo que são todos esses que te acompanham aí na sua vida. E não depende da sabedoria desse mundo. Para você entender, para você ver, para você ouvir as coisas que Deus preparou para você, não depende da sabedoria dos homens, mas depende sim você entender o Evangelho da Graça. Sabedoria que está no teu espírito abençoado. Não adianta você procurar esse entendimento de outra maneira, não adianta você querer procurar estar de joelho, não adianta você querer fazer jejum para conhecer a vontade de Deus, se você não se submeter ao que está escrito aqui no Evangelho. E eu recebo que nessa noite você se submeta, que você esteja de acordo, que você entenda, que os teus olhos sejam iluminados, que você entenda, que você compreenda o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Abençoados, essa sabedoria é tudo na nossa vida. Só com a nossa sabedoria e com a sabedoria do mundo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando nós entendemos a sabedoria de Deus nas nossas vidas, aí tudo nos vai bem. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Abençoados, eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida e que essa sabedoria se manifeste de maneira grandiosa aí na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.